Boa noite, graça e paz. Nesta noite vamos falar um pouco sobre quem tem a mente do Espírito, a mente de Deus, a mente de Cristo. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é pensar, agir conforme o Espírito Santo de Deus quer para nossas vidas. Existem alguns pontos fundamentais que mostram se nós temos a mente de Cristo. E se não temos, temos que buscar esses pontos, tais como entender quais são as coisas do Espírito, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Nós temos que ter discernimento. O discernimento é entender a espiritualidade, a profundidade das coisas que Deus quer para nossas vidas. Deus é amor e Deus quer que nós amamos conforme Ele nos ama. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, nós temos que definir, temos que entender o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. A profundidade das coisas que Deus quer para nossas vidas. Temos que nos alimentar de alimentos sólidos, como está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, de 1 a 2. Quando éramos criança, nós nos alimentávamos de leite, mas agora que somos de Deus, temos que nos alimentar conforme Deus quer que nos alimentemos, conforme a sua palavra. Temos que ter uma base na nossa vida, que é o nosso tripé, que é o jejum, a oração e a palavra. O jejum, ele mata a nós mesmos. A palavra ensina-nos a falar com Deus. E a oração leva as nossas súplicas e o nosso clamor até Deus. Como está escrito lá em Apocalipse, quando o Cordeiro de Deus entrou aos céus, os 24 anciões estavam com taças cheias das orações dos santos. Quando oramos, quando clamamos a Deus, as nossas orações ardem continuamente no mundo espiritual. E é a única coisa que o inimigo não pode deter, a nossa oração. Quem tem a mente de Deus conhece as Escrituras, conforme está em Mateus 22, 29. Conhecer as Escrituras é fundamental para nossas vidas. O diabo, quando foi tentar Jesus no deserto, ele não tentou com sabedoria humana, mas sim usou as Escrituras. Jesus estava com fome e ele disse para Jesus: tendes fome? Ordena esse pão que se transforme, essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus combateu ele também com a palavra de Deus, dizendo que não só de pão viverá o homem. Quem tem a mente de Cristo renova a sua mente, conforme está em Romanos 12, 2. Nós temos uma mente renovada, pensamos não como o mundo pensa. O mundo só tem pensado em ganhos próprios, o mundo só tem pensado em prazeres carnais, em coisas deste mundo. Mas nós estamos pensando nosso ganho que está na mansão celestial. Quem tem a mente de Cristo manifesta os frutos do Espírito, tem amor, tem benignidade, tem carinho, tem os dons espirituais, conforme está em Gálatas 5, 22 a 23.
Quem tem a mente de Cristo está em processo contínuo de transformação, conforme está em Lucas, capítulo 2, versículo 40, que o menino crescia profundamente na sabedoria de Deus. Quem tem a mente de Cristo é maduro, é um homem adulto e perfeito, conforme está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, na parte B. Como já falei, quando éramos crianças, nos alimentávamos de leite. Mas conforme nós crescemos, nosso organismo precisa de um alimento mais forte, um alimento mais consistente. Isso é tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida material. Porque agora como nós somos adultos, se continuarmos nos alimentando de leite, iremos ter falta de certas proteínas do nosso corpo. E assim nós espiritualmente, se continuarmos nos alimentando só com o que vem nos darem, só que com o que os pastores, os pregadores, os cantores, os levitas entregam para nós, vamos ter uma falta espiritual em nossas vidas. Quem tem a mente de Deus fala com sabedoria, mas não a sabedoria humana. Muitas das vezes somos taxados como loucos, como doidos, mas a sabedoria de Deus é muito mais sábia, muito mais inteligente do que toda a sabedoria humana. Quem tem a mente de Cristo crucifica a si mesmo, como está em Gálatas 5:24. Temos que matar a nossa carne, matar o nosso eu, para vivermos para Deus. Quem tem a mente de Cristo é um homem ungido por Deus. Davi, quando foi ungido por Deus, foi completamente diferente. Porque ele não foi pegado o azeite e uma vasilha feita por mão humana e ungido na cabeça dele. Mas sim, e um chifre de um animal, e um chifre de um boi que foi feito por Deus. E derramou aquele azeite sobre ele. Quem tem a mente de Cristo anda no Espírito e na fé. Gálatas 5:16 e 25 diz isso. Nós temos que andar de acordo com o que o Espírito de Deus quer para nossas vidas. Temos que andar de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Temos que andar na fé, como está em 2 Coríntios 4:18. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem amado a Deus acima de tudo? Tem amado a Deus acima dos seus prazeres? Tem amado a Deus acima da vontade da sua carne? Tem amado a Deus acima dos seus bens? Vamos ficar com esta pergunta. Será se amamos a Deus de todo o nosso coração? Será se amamos a Deus com toda a nossa fé? Temos que ter um prazer de amar a Deus. Um prazer nas coisas espirituais, no poder de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 diz que o poder de Deus tem para transformar as nossas vidas. É algo que não podemos imaginar. Boa noite, graça e paz.